doce expositivo, tranquilamente, mínimo assim, 2 dias antes do culto, o pastor, o reverendo, ou seja quem for, precisa estar com a exposição, a afirmação propositiva teológica, antes, com antecedência, bem embasado, bem não sei o quê. Eu era esse cara, mas aí eu fiquei pentecostal. Quem está aqui comigo, irmão? Aí nessa manhã eu preguei sobre Nova Estação. Eu ia falar para você assistir online, mas acho que travou. Então assista em espírito algum dia na sua vida, em nome de Jesus. Mas estava eu aqui na igreja, 5 horas da tarde, e eu fiz o impensável para a minha teologia. Eu senti no meu espírito, muda a mensagem. Quem está aqui comigo? E eu mudei, irmão. A palavra da manhã foi Nova Estação, mas desde tarde o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração, e eu quero que você, com muito temor e tremor, receba essa palavra. Acho que é uma das mais importantes que eu já preguei aqui na Lagoinha, é o que me resume como David, mas eu entendi do Senhor que eu precisava conversar com vocês um pouco sobre isso, e chegou o dia, amém? Então vamos ler comigo João 6,60, vamos ler ainda não, antes de ler, quero falar que o tema desse mês, entramos no novo mês, então novo tema propositivo para os cultos, é o poder da palavra e a revelação do Espírito. Quem crê nisso? E o tema dessa noite é, Jesus é tudo, vamos dizer? Jesus é tudo. Quem crê nisso aqui nessa noite, em nome de Jesus? Tá, aguenta aí que vai dar certo, meu irmão? Diz assim, João 6,60, deixa eu só abrir a Bíblia do pastor aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? De novo, ao ouvirem isso, João 6,60, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportar? Vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite pedindo ao Senhor a sua mão poderosa, a sua bênção sobre nós, que nesse momento, apesar de mim, o teu Espírito Santo seja manifestado, e que o Senhor opere grandiosamente a sua obra sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, e que Jesus, tua palavra seja manifestada aqui nessa noite, assim que nós oramos e pedimos, amém. Nós vivemos numa realidade pop, onde tudo precisa ser de fácil aceitação, onde tudo precisa ser leve, tudo precisa ser palatável. A gente vive uma realidade de uma métrica, onde os ambientes precisam estar preparados, a melodia precisa estar bem ambientalizada, sabe? A gente vive numa realidade onde a forma é pop, a música é pop, o jeito é pop, e isso não é ruim. E isso é muito bom, essa capacidade que o homem tem de estruturar, de melhorar, de performar de maneira cristocêntrica, dando ao Senhor o louvor que Ele merece. Só que dentro dessa métrica, nessa sociedade contemporânea, a gente vive uma sociedade tão degradada emocionalmente, que ela não está pronta e nem preparada e nem está consciente do que significa e do que a mensagem de Jesus e a sua potencialidade e a sua profundidade está dizendo. A primeira coisa é que a forma pode ser pop, mas a mensagem não é. A mensagem de Jesus, ela não se molda de acordo com a cultura. Aliás, o Evangelho de Jesus, ele é acultural. Então, formas, isso não é pecado.
Não é pecado a cor da parede, não é pecado um LED, não é pecado uma fumaça, não é pecado um bom baixista como o nosso, graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso baixista querido. Não é pecado cada músico, cada voluntário, não é pecado, mas existe uma realidade muito tênue, numa sociedade onde ela enche de likes, enche de views, palavras palatáveis, palavras triunfalistas, palavras realizáveis, uma sociedade toda degradada como consciência, como mente, como historicidade, cheio de fraturas relacionais, cheio de estruturas desmoronadas, cheio de síndrome, cheio de trauma, cheia de pecado, carregada com experiência de passado. É uma sociedade que tenta encontrar consolação, e Jesus, ele acaba sendo uma mensagem colocada assim como algo leve, um Jesus aceitável, um Jesus compreensivo, um Jesus palatável. Mas a gente vê aqui numa narrativa onde não eram os apóstolos que estavam pregando, não era João que estava falando, não era nem sequer Pedro, sincerão, que estava falando, não era nem João Batista, que era muito rígido e que era muito sério com a transparência bíblica, não, era a própria palavra saindo da boca de Deus. Mas os espectadores a qual estavam ouvindo aquele Jesus que pregavam, por um determinado momento eles olham para a palavra aplicada, para a mensagem aplicada, e eles não têm outra palavra, não é glória a Deus, não é bendito seja o nome do Senhor, não, eles falam: dura é essa palavra, quem pode suportar? A primeira coisa que eu vim te falar aqui, Lagoinha, é que a Bíblia ensina que a fé que transforma não nasce do que é agradável, mas nasce do que é verdadeiro. Quem está aqui comigo? Ela não nasce naquilo que está sendo suavizado, mas ela nasce na propositiva verdadeira. E para te provar que não significa que é palatável, não significa que é de fácil aceitação, não significa que é pop, que é real. Porque a pior coisa da vida é você estar sendo ministrado por discursos palatáveis, mas não reais, por mensagens aceitáveis, mas não transformadoras. E aqui eu vou te provar o choque da realidade. Pesquisas apontam que 15% dos evangélicos do Brasil são divorciados. De 100%, 15 estão. O divórcio já toma 15% do número dos evangélicos. Choque de realidade. Quer ver outro choque de realidade? 66% dos solteiros evangélicos acima de 16 anos já se dizem tendo experiências sexuais, se dizem ativos sexualmente. Quanto? 66% acima de 16 anos, crente de igreja, está na Lagoinha, está no Rocket, está no Legacy, mas está ativo sexualmente. – 25% de homens evangélicos do Brasil fraudaram, traíram, mentiram ou já enganaram, mesmo estando na igreja. 42% dos adolescentes do Brasil dizem que os seus pais não testemunham o evangelho em casa. Pode ser minha filha, pode ser o seu filho. Papai, como que papai é em casa, como que mamãe é em casa? Jesus é trazido, Jesus é levado, Jesus é lembrado, não. Meu pai é tudo menos Jesus, minha mãe é tudo menos Jesus. A felicidade que o pastor prega no templo, minha mãe nunca vive.
A estabilidade de um pai que confia em Deus, de um homem que deve confiar em Deus, por um Deus que mostra além da realidade, além da circunstância, meu pai nunca experimentou. Escute, a gente vive uma degradação emocional. A OMS diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Se a cada 40 uma pessoa tira, a cada 3 uma pessoa atenta. No Brasil existe um dado perigoso que de 1 a 4 jovens, 1 a cada 4 jovens pensou seriamente em suicídio nos últimos 30 dias. Sendo cristão, sendo crente, sendo da Lagoinha, sendo da Quadrangular, da Presbiteriana, da Batista, onde for, crente! O choque de realidade é que nós podemos nos tornar aquilo que nós deveríamos temer, mensageiros de uma fé professada, mas não testemunhas de uma fé experimentada. Você pode ter uma fé funcional no templo, uma fé funcional na igreja, na agenda, na voluntariedade, mas que não funciona no seu coração. Você está aí proclamando Jesus, declarando Jesus nas ruas do Brasil, mas não vive na veia pulsante do seu coração. Sabe, um Jesus de um cristianismo quase esquizofrênico, que dá conta contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, mas parece que Jesus não tem dado conta da minha tristeza, não dá conta com o meu casamento, não dá conta com o meu pecado, na minha vida espiritual. Irmão, escute, a gente está vivendo uma realidade onde aquilo que é pop acaba se misturando, e a gente vive milhares de pessoas vivendo um rito, uma liturgia triunfalista, de uma vitória temporal, mas que não é factual. O choque de realidade. O número de templos no Brasil em 2025 dobrou. Existem só nos domingos mais de 100 mil cultos evangélicos abertos aos domingos no Brasil. Só que a realidade que nos chega é que nós estamos nessa incoerência, onde parece que templos existem, templos nascem, membros crescem, igrejas grandes, templos cheios de pessoas, mas casamentos fragmentados, casamentos desmoronando, pessoas fragmentadas, pessoas feridas. Lagoinha, escute, nós precisamos tomar cuidado de estarmos cercados de uma religiosidade que não traz transformação. O perigo, irmão, não é ter muito templo, o perigo é ter pouco Cristo. O perigo não é vários prédios evangélicos abertos, o perigo é Cristo não sendo suficiente na vida daqueles que se diz cristãos. O perigo é Jesus não estar sendo anunciado como centro da palavra, como centro da mensagem, sendo colocado como a supremacia final da ação de Deus. Escute, a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, o poder da igreja não está naquilo que ela faz, mas está naquilo que ela herdou. Quem está aqui comigo? Herança não se compra, herança não se negocia, herança nem sequer se conquista, herança se recebe. E a Bíblia diz que eu e você somos co-herdeiros desse nome, dizendo que Ele já nos fez enxertados em sua graça, que Ele já nos colocou debaixo da provisão do Pai, que Jesus já é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Sabe, a Bíblia diz que a vitória da igreja não está no futuro, mas está no passado. Quem está aqui? Não é que nós venceremos, a Bíblia diz que nós já vencemos. Não é que nós conquistaremos, a Bíblia diz que nós já conquistamos. Não é que nós vamos ganhar, a Bíblia diz que nós já recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A declaração bíblica
é que tudo aquilo que você precisava já está consumado no nome de Jesus. Levante sua mão no seu lugar. Eu declaro em nome de Jesus: Jesus vai ser suficiente sim no seu deserto, nas suas lutas, nos seus conflitos, na sua falta. Jesus é suficiente na sua dor, na sua instabilidade, na sua incoerência, na sua vulnerabilidade. Jesus é suficiente contra qualquer ataque de Satanás, contra a tua casa, tua família, teus negócios. Jesus é suficiente, e eu declaro em nome de Jesus: você vai viver com uma consciência clara de que nada do que te chega, nada do que te vem se compara ao Cristo que já nos foi dado, já nos foi colocado, porque Jesus é a supremacia, a plenitude dos tempos, e tudo que você precisava de direção, o Filho de Deus já nos deu. Jesus ensina, e o Evangelho mostra que a grande característica de Jesus ser quem foi é que Jesus pregou o Evangelho, e o Evangelho confronta os religiosos. Sabe, Jesus não falou sobre o novo nascimento com Zaqueu, que era corrupto. Jesus não falou sobre o novo nascimento com a mulher samaritana, que já era divorciada 5 vezes. Jesus não falou sobre o novo nascimento com o ladrão da cruz, mas ele falou a um religioso chamado Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. E a gente entra na igreja às vezes achando que servir a Jesus é fazer as coisas para Ele. A gente ouve uma palavra chamada propósito e a gente se ilude. Irmão, para com esse negócio de propósito mentiroso na sua vida, achando que o motivo existencial da sua vida é o propósito que Deus tem para a tua história. Sabe, na cristologia a gente aprende que o propósito não é o que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus fez em você. O grande propósito de Deus já está escrito em Romanos, que diz que Deus o Pai os predestinou de antemão para que aqueles que fossem colocados em Deus sejam conforme a imagem do seu Filho. A Bíblia nos chama para que você seja a imagem do Filho de Deus, para que você seja o molde do Filho de Deus. Escute, isso não poderia acontecer pelo seu esforço, pela sua obra, pelo seu propósito, pela sua missão. Escute uma coisa, Lagoinha, meu Deus do céu: a grande responsabilidade da tua história é o quanto que Jesus aparece nela. Deus só quer saber disso, o quanto que o meu filho tem aparecido na tua decisão, na tua vida, na tua manhã, na tua tarde, na tua noite. Não é o que você vai ser para o meu filho, não é o que você vai fazer para o meu filho, não. Jesus não está interessado nas pessoas que fazem. A mensagem de Jesus não era façam mais, mas era sejam transformados debaixo da minha boa nova. Sejam enxertados, arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependam-se dos seus maus caminhos, das suas más vontades, dos seus maus negócios, das suas dores, das suas tortuosidades, das suas faltas. Arrependei-vos, diz o Senhor nessa noite, não por aquilo que Deus quer que você faça por Ele, mas é pela certeza do Cristo que habitará dentro do teu coração. A mensagem do Evangelho não é palatável. A forma pode ser pop, a luz pode ser pop, a música pode ser pop, mas a mensagem não é. A mensagem não é de acordo com o gosto da maioria. A pior coisa é você ficar anos na igreja. Anos. Chegar na frente do teu mestre e ele te falar: você nunca foi marcado por mim, você foi marcado pela religião que você sempre seguiu. Não te conheço, não sei quem você é. Você usou meu nome, você fez pelo meu nome, você falou pelo meu nome, mas você nunca viveu comigo. A pior dor do Evangelho é que você não pode ser marcado pela religião. É que você não pode ser ferido e ficar na ferida. Eu me frustrei
pelo Deus que a igreja evangélica me apresentou. Eu desisti, eu cansei, eu não suportei, fiquei com náusea, nesse Deus condicionante, cheio de estigmas, cheio de muletas, cheio de formas. Tem que fazer para agradar o Senhor, tem que fazer para o Senhor ficar feliz, tem que fazer para Jesus te amar, tem que fazer por isso, sabe? Eu cansei dessa igreja que pegava Jesus e colocava no meio do negócio para fazer, para que as pessoas fizessem aquilo que a igreja precisava. Eu não sou esse cara, não vou ser hipócrita nunca com vocês. Sabe por quê? Esse Deus que me mostraram que a religião me condicionou, eu fugi dele. Mas quando eu desisti desse Deus que os homens me deram, que a religião me mostrou, de repente no pior dia da minha vida, na noite mais difícil da minha história, eu não entendia o ciclo, não entendia o futuro, eu não sabia o que seria do meu amanhã, não sabia o que seria sequer da minha existencialidade. Eu olhava para o fim, para a morte. Talvez você está aqui, você está nesse ciclo, nessa estação cheia de destroços. Você olha para uma terra devastada, para uma terra desolada. Você é como Noé, sai da arca e não se depara com paraíso, você se depara com devastação, com desolação, com caos. Assim eu estava, e o Deus que me pregava não tinha nada que Ele pudesse me fazer. Esse Deus que me trazia um performático, funcional, dentro de templo, não tinha nada para mudar na minha vida. Mas deixa eu te falar, no pior dia da minha história, não foi numa igreja, não foi num culto, não foi na Lagoinha, não foi nem sequer na igreja que eu estava, no dia que nem eu mais me aceitava, no dia que tinha vergonha, culpa, dor, Deus não esperou que eu percebesse. Eu conheci não esse Deus que espera que os homens o aceitem, mas eu conheci esse Deus que partiu atrás de mim primeiro, esse Cristo que foi no meu lamaçal, na minha falta, que Ele não se preocupou com as minhas feridas, mas Ele fez como um samaritano. Eu estava ferido, despojado de culpa, cheio de mácula, cheio de dor, mas o Cristo que me amou primeiro, Ele começou a limpar, sarar as minhas vestes, sarar o meu ser, porque Ele começou a mostrar que o que mais vale na vida de um homem é um segundo de experiência com Jesus. Não é o ministério que você carrega, não é o nome que você tem, não é o que você faz com a sua empresa, não, é um segundo que pode mudar completamente a sua vida. Sabe, o evangelho que é pregado, não Deus que espera de você, não Deus que conta com você, não Deus que acha você e que você precisa fazer a obra de Deus, e Deus Ele está prejudicado porque você não faz. Não, filho, você e eu não conseguimos atingir a soberania de Deus. Você pode querer Deus sim ou não, você pode achar que Deus precisa de você, Ele não precisa. Deus não precisa do teu esforço, da tua mentalidade, da tua capacidade. O evangelho de Jesus não está sendo diminuído porque você não está fazendo. O grande problema é que quando o evangelho não é mostrado em você, você deixa de ser aquilo que você só deveria ser, e você se torna aquilo que todos os homens se tornaram: destituídos da glória de Deus. A missão não é mais importante, o filho que é. A missão não importa em relação ao filho. Seu ministério não é mais importante, seu chamado não é mais importante. O filho é o mais importante. Diga comigo, o filho é o que mais importa. O filho é o que mais importa. Você vai começar a viver isso na sua vida. Eu vivo com o Filho está em mim, Cristo habita em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, não mais a minha vontade, não mais a minha dor, não mais as minhas escolhas, não mais as minhas frustrações, não mais as minhas decepções, não mais aquilo que eu esperei, não mais a expectativa que eu coloquei. Não são mais as pessoas que têm poder sobre a minha vida, não sou mais a igreja que controla a minha história, não são mais as pessoas, o ministério, as funções. Eu não vivo mais debaixo de aceitação humana, eu não sou mais refém de pessoas
pessoas disfuncionais, pessoas machucadas. O choque da realidade, meu filho, é que se você não ouve no púlpito, você vai ouvir com a vida. Se você não ouve nesse sermão nessa noite, você vai ouvir com a tua experiência. Pessoas vão te enganar, pessoas vão te trair, pessoas vão te deixar. Você vai abraçar, você vai dizer conta comigo, a pessoa vai falar para você também. Você vai se encher de expectativa, encher de história. Pode ser um bom negócio, pode ser um sonho passageiro, mas no fim, filho, não tem nada além de morte, não tem nada além de destruição, não tem nada além de pecado mostrado. Pessoas não podem fazer absolutamente nada por você. Se assim pudesse, Paulo diz, por um homem então deveria vir a justiça. Se homens pudessem mudar outros homens, que os homens mudassem por si mesmos. Mas a Bíblia diz que nenhum homem foi encontrado justo, que nenhum homem foi encontrado sério, que nenhum homem foi encontrado verdadeiro. Mas a boa dádiva de Deus é que se por um homem entrou o pecado no mundo, foi também por um homem que entrou a justiça, foi também por um homem que entrou a mudança, foi também por um homem que entrou a restauração, a reconciliação. Cristo Jesus foi dado a nós, e não foi por mérito humano, não foi porque os homens quiseram, nem sequer os homens escolheram. Escute, antes do primeiro dia de você chamar Deus por socorro, antes da primeira lágrima cair do seu rosto e você perceber que você está sozinho no mundo destituído de falta, de pecado, de dor, antes de você sequer perceber o tamanho do seu pecado, a Bíblia diz que Deus já tinha te amado primeiro, e Jesus já tinha partido atrás de você em amor. Jesus já tinha partido atrás dos homens em graça, em benevolência. Escute, não há um justo sequer, não há alguém que pode mudar a tua história. Não são coisas, não são pessoas, não são lugares. A melhor resposta que Deus deu aos homens não é aquilo que Ele faz aos homens, mas é esmagá-los, filho dele na cruz. Isaías diz que o Pai teve prazer em esmagá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si todo o cálice de ira que estava sobre nós. Ele chegou e viu o tamanho da dor, o tamanho da ira do Pai, e disse: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Escute, o que esmagou Jesus não foram os romanos, não foi o diabo, não foi os pregos, não foi sequer a coroa de espinhos. O que fez Jesus perecer foi o cálice transbordante da ira de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus se ira em Salmos, os montes se derretem, os montes se abalam. Imagine um homem, imagine eu e você, imagine nós que estávamos debaixo dessa transgressão, dessa iniquidade, desse pecado, dessa mentira. Mas escute, Deus decidiu fazer em si mesmo a sua justiça, Deus decidiu fazer em si mesmo a sua misericórdia, e tomou o nosso lugar gratuitamente, para Jesus olhar para a tua cara e falar: para de ser enganado pela religião, para de colocar expectativa na igreja. Você que está aqui, chateado porque um pastor não deu a bênção para você, ou porque alguém não fez o que você queria numa igreja. Você que talvez está aí achando que você não tem mais a bênção de Deus. Esse dia eu ouvi um pastor falando: essa família eu amaldiçoei com a minha oração. Eu ri na cara dele. Escute o que eu vou te falar. Nenhum homem tem poder de te colocar no inferno. Sabe por quê? Porque nenhum homem tem poder de te tirar de lá. Nenhum pastor pode ir contra a bênção de Deus. Porque Deus não mandou os homens ao inferno, os homens que escolheram o mesmo pecado e foram lançados à mesma condenação. É isso que Paulo diz. Mas Deus tirou as pessoas de lá, pelo sangue, pelo nome do seu Filho Jesus. E a Bíblia diz que sobre esse nome não há outro nome.
não há ninguém que se compara. Jesus é o centro, Ele é o centro da história. Igrejas, homens não são mediadores, não podem falar com Deus por você. Ninguém tem autoridade de se aproximar. O único que teve poder é aquele que fez o véu do templo se rasgar. Só que a Bíblia diz que andar com Jesus, meu filho, não custa caro, custa tudo. Custa tudo. Uma nova estação na sua vida, quem recebe aqui nessa noite, ela não está pautada por coisas que Deus espera que você faça, mas é pela entrega total da tua história, do teu tempo, da tua vida nas mãos do teu Senhor. Só que um homem chamado Jesus, contrariando o pensamento de muitos naquela época. Naquela época, a verdade era a lei de Moisés, o caminho era as cerimônias religiosas judaicas, e a verdade era a palavra que saía da Torá. Um dia eles criam que a lei mosaica era o mais importante. Eles diziam que a verdade estava nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, e que o caminho estava implícito no sacrifício, na cerimônia, nas formas. Mas um dia, naquela época, debaixo dessa estrutura religiosa, um homem chamado Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a lei de Moisés, eu sou a Torá dos profetas, eu sou as cerimônias judaicas, eu sou cada sacrifício, eu sou cada cordeiro emulado no Santo dos Santos, eu sou aquele que vocês pregam, eu sou aquele que vocês esperam, eu sou aquele que vocês têm expectativa. Contrariando a muitos, ele diz: sabe essa lei de Moisés? Eu sou a lei de Moisés. Sabe a verdade que vocês buscam nos rabínicos farisaicos? Eu sou a verdade. Sabe a vida que vocês tanto esperam? Eu sou a vida em eternidade. E ele dizendo o seu caminho, ele diz ser Deus, ele diz ser o Senhor, e portanto todos deveriam se submeter a ele, todos deveriam se prostrar a ele. Contrariando e abalando as estruturas. A forma pode ser pop, mas a mensagem não é. A mensagem é uma renúncia em arrependimento. É um reconhecimento do seu pecado transgressor. É uma clareza iluminada na sua mente, que nenhum dinheiro pode pagar, e que nenhum homem pode te dar, porque não existe ninguém mais que pode ser verdade, ninguém mais que pode ser vida, ninguém mais que pode ser o caminho. Só Ele é o pão da vida. Só Ele diz ser o Filho de Deus. Existem aqueles que confiam até um ponto, e aconteceu aqui em João 6. Estavam vendo os milagres, estavam vendo as manifestações, estavam vendo Jesus fazer, estava tudo tranquilo, porque enquanto Jesus falava de acordo com aquilo que a maioria pedia, de acordo com aquilo que a maioria falava, todos ficavam. Só que de repente, Jesus começou a desmoronar a estrutura que Ele mesmo criou. Quem está aqui comigo? Jesus começou a chocar a plateia, Ele começou a chocar o público, e as pessoas começaram a deserdá-lo, começaram a deixá-lo, e os discípulos começaram a abandoná-lo, aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Aqueles falavam assim: até aqui eu vou, tudo bem? Até aqui eu vou, até esse passo eu vou, mas daqui dizer que Ele é o sangue, quem não beber, comer da sua carne e beber do seu sangue, não é digno dele. Eles falar que é caminho, que é verdade de vida, Ele pedindo uma entrega incondicional, uma confiabilidade nele. Não, aí é demais. E aí de repente,
Jesus vê aquele grupo de multidão se dispersar e ficarem em apenas poucos. E Pedro então, ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, será que tem como o Senhor pegar um pouquinho mais leve? As pessoas estão deixando, as pessoas estão indo embora, sabe? Os discípulos começaram a falar assim: Jesus, tem como segurar um pouco a onda? Porque a igreja que estava grande, estava pop, estava bombando, a gente estava cheio de seguidor no Instagram. Jesus, você estava sendo o pastor mais seguido aqui de Israel, mas agora o Senhor está complicando a história. Tem como o Senhor mudar um pouquinho? Mas a Bíblia diz que ele não muda o seu discurso, porque quem está falando é imutável. Quem está falando não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está falando, e você não pode duvidar disso, é Deus, 100% da capacidade divina, e Deus 100% da condição humana. Quem você está olhando é Deus, sendo Deus em 100% da sua estrutura. É Deus sendo Deus e sendo homem 100% da sua capacidade. E de repente as pessoas começam a ir embora e Jesus começa a assistir. Jesus começa a ver discípulos que não tinham renunciado tudo, que estavam debaixo dos seus planos, das suas ideias, usando Jesus ao seu mero favor, indo com Jesus até um passo, até um pouco. Você anda com Jesus até um ponto da tua história, até um ponto da tua vida. Você sabe que ainda falta uma entrega total, filho. Você sabe que ainda teu coração está cheio de dúvida, está cheio de falta, cheio de precalços. O teu ciclo é um ciclo repetitivo, teu casamento desmoronando, tua estrutura espiritual precisa sempre ser dependente de um pastor que ore por você, de pessoas que ligam para você. Você não consegue pregar o evangelho, quanto mais pregar para si mesmo. Você não consegue pregar o evangelho porque nem para si mesmo você consegue ficar forte. E você talvez é como esse discípulo: a palavra é dura demais. Jesus, Ele é a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, que a logos de Deus se entrou no espaço-tempo, e Ele permaneceu entre vós. Mas aí Jesus, Ele olha aquela cena e Ele se depara com aquela situação, e de repente Jesus, Ele vê os discípulos indo embora, e os discípulos, a multidão começa a ir embora, e fica lá os 12 olhando para Ele, e as pessoas indo embora, e Jesus diz: e vocês? Vocês não vão embora também não? Vocês não vão me deixar também não? Mas aí Pedro, cheio da graça e do conhecimento de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele disse: para quem iremos? Para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor é a palavra de vida em eternidade. Para quem iremos? Para onde nós iremos? Não há lugar, não há caminho, não há forma, não há melhor pregação, não há melhor forma homilética. Para onde nós iremos? O Senhor é a única forma consciente. O Senhor é o único caminho que nós temos. É a única resposta para a minha desolação de alma, porque nós cremos, e deixa eu te falar, para cada vida, para cada ação da tua história, a Bíblia diz que você vai viver estações. Quando Noé sai da arca, eu encerro aqui, Deus declarou uma promessa para o mundo, e disse: dia e noite, frio e calor, plantio e colheita jamais cessarão. Deus diz a Noé: você viverá um tempo de estação, tempos de ciclos, tempos de fases, mas eu sou o Deus que não muda nas estações que mudam. Eu sou o Deus imutável nas estações que permanece. Mas escute, se para cada fase você precisa entender a estação que você está, a Bíblia diz que Jesus é apontado em todas as estações. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é o suficiente em todos os ciclos da tua vida.
nos destroços, na desolação, na falta. A Bíblia diz que Ele é o princípio e Ele estava lá e Ele era Deus. Quem está aqui comigo? A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, e Jesus Cristo estava lá como trindade, como triunidade, como manifestação de Deus. E Deus cria os firmamentos, Ele separa através do Espírito Santo, do Espírito de Deus que pairava sobre as águas, e Deus começa a colocar ordem entre os firmamentos, entre a terra, e Jesus estava lá. Ele viu a criação, Ele viu cada espécie criada, Ele viu Deus chamar o dia de dia, a noite de noite, Ele viu o Éden ser criado, Ele participa do Éden, Jesus está no Éden, e de repente o homem é criado pela palavra que sai da boca de Deus. O homem é criado como imagem e semelhança, como Imago Dei, como presente semelhante, e o homem existe para ser dominador entre todos os peixes, entre todos os répteis. Dominem ao homem sobre todos os seres existentes, e a missão do homem era glorificar a Deus com a sua capacidade de consciência, com a sua capacidade de falta. E a Bíblia diz então que o homem seguiu os seus próprios caminhos, ele escolheu aquilo que não era praticável, aquilo que não era lícito, e foi destituído de graça, de glória, e ele caiu nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias verdades. Jesus viu o homem fazer a escolha errada, mas o mesmo Cristo que fez o Éden, o mesmo Cristo que estava no Éden, a triunidade presente naquele instante, vê Deus pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 3,15, manifestar aquilo que os historiadores teólogos chamam do proto-evangelho. Ele disse que por um descendente de mulher viria aquele que teria poder para esmagar a cabeça da serpente. Deus prometeu a Adão: escute, você está caído, Adão, você está fora do jardim, mas eu vou trazer um descendente de mulher, virá um que terá poder de esmagar o pecado numa só vez. Ele esmagará a cabeça da serpente, e ele será Pai da eternidade, príncipe de toda paz. Nenhum nome se comparará ao nome dele, ninguém será como ele. E a Bíblia diz então que pela primeira vez Jesus Cristo, homem, é anunciado. Sabe a boa nova? Que aquele que Jesus, que é o princípio, que é o alfa, em determinado tempo na história da humanidade, a Bíblia diz que um anjo chamado Gabriel chega a uma mulher chamada Maria e disse: agraciada és entre as mulheres, porque no teu ventre carrega o Salvador do mundo, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Depois nasce aquele que era filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, nas vielas, não em palácios de Jerusalém. Ele não nasceu no palácio, não nasceu com o rei, não, nasceu em meio aos animais, porque nenhum homem teve tempo suficiente de recebê-lo, nenhum homem teve capacidade suficiente de recebê-lo para que ele nascesse na sua casa. E Jesus nasceu e só foi aceito em meio aos animais. Que a Bíblia diz que aquele que pisava em terras de homens começou a anunciar o reino de Deus, porque ele era o reino pressuposto, ele era o reino manifesto, ele era o reino pessoal. Sabe, Jesus estava falando para ele assim: não, que o reino é chegado, bendito seja vós, bem-aventurado, em verdade, verdade vos digo que é chegado o reino de Deus. Jesus não estava falando de um reino escatológico, Jesus não estava falando de um reino futurístico, não, ele estava falando assim: em verdade vos digo, bem-aventurado és, porque o reino está entre vocês. O reino de Deus pisa como homem, fala como homem, intercede como homem, tem olhar como de homem. Cada passo que Jesus dava, cada mão que ele levantava, era o reino de Deus andando em terras arruinadas de homens, andando em terras de pecadores. Ele começou a restaurar tudo, ele começou a curar os enfermos, ele começou a mudar a sorte das pessoas. Ele olhou para o mar e deu uma ordem, começou a restaurar toda a autoridade, disse: mar, aquieta-te, vento, acalme-se, porque aquele que estava agora era aquele que carregava toda a autoridade do Pai. Paulo chama ele da plenitude de todos os tempos, Senhor manifesto em todas as esferas. E Jesus começou a restaurar tudo aquilo que Adão, que a humanidade tinha perdido. Ele começou a curar os enfermos, ele começou a expulsar os demônios, ele começou a mudar a sorte das pessoas. E de repente aquele Jesus, ele tinha uma única agenda, irmão, e a agenda dele não era dar um futuro melhor para a tua vida, a agenda dele não era dar uma benevolência financeira para a tua história, a agenda dele não era dar uma cura pontual para a tua vida, não, a agenda dele era uma agenda de eternidade, e custava
a morte pela ira do Pai que cairia sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi colocado como aflito, ele foi levado em cruz maldita, e ele foi crucificado entre os homens, ele foi colocado como vergonha, despido, nu, flagelado, e levou sobre si cada flagelo, cada sangue vertido. Era o meu, era o seu pecado, da tua história, dos teus filhos, que estava caindo sobre ele. E quando ele estava lá assim, sangramento intenso, quando a sua alma, o seu espírito estava completamente tomado pela ira de Deus, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, por que o Senhor me abandonou? E pela primeira vez na história da humanidade, a Trindade se rompe, porque aquele que estava crucificado não veio entregar uma mensagem pop, não veio te dar LED, luz e um bom ambiente, não veio te dar uma boa métrica na oratória, não veio te dar um pastor bem articulado, não veio te dar uma vida pop, uma vida famosa. Ele veio te dar vida e vida e eternidade. Mas isso custou a cisão do Deus Filho com Deus Pai. E ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque o Filho estava levando sobre si toda a putrefação do nosso pecado, toda a podridão da nossa alma, da nossa depressão, da nossa falta, da nossa ação maldita. Mas a boa nova, meu irmão, é que a história não termina aí. A boa nova é que de repente ele gritou aquilo que deixou o inferno perplexo, que deixou a terra em choque, que até os tremores vieram e os céus ficaram agitados e tempestades surgiram, porque de repente aquele que carregava toda a ira, ele proclama aquilo que ninguém entendia. Roma não entendeu, Satanás não entendeu, os homens não entenderam, os apóstolos não entenderam, mas quem precisava entender, entendeu. Quem precisava saber, soube, quando ele disse: está consumado. De repente, o filho que carregava a ira de Deus gritou em bom e alto som: Tetelestai, está consumado, está pago. Eu fico imaginando a reação de Satanás e seus demônios, a reação dos romanos, dos apóstolos, olhando: está consumado o que, gente? O que está sendo consumado? O que esse homem está falando? Mas de repente, quando Jesus grita, o véu do templo se rasga ao meio. Lembra que eu disse que eu sou a lei de Moisés? Se eu digo está consumado, eu sou a lei que pode garantir a entrega. Está pago. Ninguém entendeu, ninguém entendia, mas pela primeira vez talvez o diabo começou a falar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Mas ele morreu, e de repente ele entrega o seu espírito ao Pai. E aquilo que era uma aparente derrota, e de repente houve festa das trevas e na maldade. Mal sabiam que o plano de Deus era a aparente derrota do meu filho crucificado será a maior vitória de todos os tempos. Se torna o centro e o evento mais importante de todos os eventos, porque de repente aquele que foi morto de cruz é colocado ao sepulcro. Vem a sexta da paixão, da morte, vem o sabá, o sábado da escuridão, o sábado do silêncio, conhecido pelo judaísmo messiânico. Mas de repente chega o domingo de manhã, e no domingo de manhã tudo começa a mudar. A pedra rola. O Espírito que criou o céu e a terra, não foi um anjo que fez a pedra rolar, não foi um querubim que fez a pedra rolar. Quem rolou a pedra foi aquele que criou o céu e a terra.
e o Espírito de Deus toma aquele corpo de homem e ele se levanta em terra de homens. E ele diz: por que me procura entre os mortos, Maria Madalena? E os anjos dizem: não procure entre os mortos aquele que estava aqui, porque ele ressuscitou. Ele está vivo e reina poderosamente para sempre. Por isso que Pedro disse, sem saber para onde iremos, para quem iremos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E cremos que o Senhor é o Santo de Deus, o Messias esperado, o Messias aguardado. Cremos que o Senhor é aquele que nasceu pela Virgem inocente. Cremos que o Senhor é aquele que morreu a nossa morte, mas cremos que ao terceiro dia ressuscitou e reina para todo sempre. E a boa nova, sabe qual é, Lagoinha Campinas? É que ele se ascendeu aos céus e disse: fiquem tranquilos, porque eu vou voltar para buscar você. Fica tranquilo, porque o mundo que vocês pisam não é terra de vocês, mas eu vou para o meu Pai fazer morada. Eu vou para o meu Pai fazer a morada de vocês. Mas vai chegar o dia em que eu vou vir num cavalo branco junto com a igreja triunfante. E pela primeira vez, Jesus Cristo, homem, sentou à direita do trono de Deus. Não porque Deus quis simplesmente, mas porque Ele mereceu o trono por direito. Esse a quem nós pregamos é aquele a quem um dia viverá eternamente, virá nos buscar. Sabe por que você chora? Sabe por que os tempos são maus? Sabe por que as coisas são difíceis? Nunca esqueça disso. Certo dia um casal de missionários, tinha um cabo aqui, estava voltando, anos servindo no campo, 40 anos no campo servindo. E eles voltam para a cidade local da igreja enviadora. Quando eles chegam no navio, eles veem uma grande festa, várias pessoas celebrando, a proa, perto da proa, chegando na cidade natal. Isso é história real. E eles começam a descer do navio, só que eles eram na terceira classe, um casal de missionários. E quando eles descem, não tem mais festa. Quando eles voltam depois de 40 anos no campo, servindo ao Senhor no campo missionário, ninguém da igreja veio recebê-los. Não teve um abraço, não teve uma oração, nem sequer o pastor da igreja recebeu aquele casal que dedicou 40 anos da sua vida servindo no campo. O que eles viram, o que eles pisaram foi num final de festa, porque quem eles estavam, alguém festejando, era um político da primeira classe que estava naquele navio. E toda aquela festa organizada e ornamentada foi para um político e não para aquele casal de missionários. A história da igreja diz que esse casal e esse homem, ele fica furioso. E ele começa a questionar o Senhor com a esposa e fala assim: é isso que a gente merece depois de 40 anos no campo? É isso que nós merecemos depois de tantos anos servindo ao Senhor, voltar para casa e receber isso? É isso? E diz que ele foi para casa reclamando, murmurando, muito chateado com a igreja. E ele falou assim: eu vou caminhar. E a esposa em silêncio, e ela foi lavar a louça e só chorava. E de repente diz que depois de uma longa caminhada, ele estava muito triste, muito chateado, muito magoado, porque ninguém tinha recebido aquele homem. Ele volta para casa, olha para a esposa e fala assim: e aí, como é que você está em relação a isso?
Como é que você está em relação a ninguém nos receber? Por acaso Deus falou com você, minha filha? E ela disse: Deus falou comigo. Aí ele: é o que Deus te falou? Deus disse que nós não chegamos em casa ainda. Essa não é a sua casa. Nós não estamos em casa, mas um dia o Rei de todos os reis preparará uma poda para nós do Cordeiro. Nós celebraremos para Ele pela última vez a ceia, e nós festejaremos junto com todos os povos, todas as nações, todos os seres. Estaremos na morada do Pai. O Cristo que se deu por nós, o Cristo sepultado por nós, o Cristo ressuscitado por nossa causa, é agora o Cristo coroado de glória em glória, para todo sempre. Escute, Deus te fala hoje: por que te afliges, ó minha alma? Por que te abates, ó alma? Por que choras, meu filho? Por que choras, minha filha? Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Você é como peregrino em terras de pessoas. Você é como errante em terras não visíveis. Mas fique tranquilo, porque eu enviei a vocês o Consolador. E Ele revela a glória do Filho e o amor do Pai. A mensagem não é pop. Por isso que Jesus nos ensina: pregue o Evangelho dia após dia, porque chegará o dia em que pregar não vai mais adiantar. Aproveite que nós estamos na dispensação da graça do Filho. Mas escute, eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui nessa noite que estavam desviadas, afastadas, desanimadas, desmoronadas. Jesus começou a se tornar uma pessoa distante da tua vida. No dia mais difícil da minha história, foi o palco da provisão de Deus. Mas o tempo mais difícil da minha vida foi onde eu reconheci onde eu estava, distante de Jesus. Com seus olhos fechados, todos vocês, diga-se comigo: Senhor meu Deus, nessa noite, eu que afastado estava, eu que distante de Ti estava, mas nessa noite, eu volto para Ti, Jesus. Eu recebo essa palavra. Eu sei que foi para mim, mas hoje eu peço perdão pelos meus pecados, pelo meu desânimo, pela minha falta, mas eu recebo e eu digo: Jesus, mude a minha vida, transforme meu coração, viva em mim. Mas nessa noite eu creio que se eu vim para cá sozinho, que se o meu coração estava inabitado, a partir de hoje ele está habitado com a presença do Filho, em nome de Jesus. E diga assim: eu recebo Jesus como Senhor e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados, todos estão sentados, pode ficar sentado. Você que está aí, fala assim: pastor, essa palavra foi para mim. Estava desanimado, num ciclo desmoronado, mas eu recebo essa palavra e nessa noite eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha história. Você que está aqui essa noite fala assim: pastor, eu recebo. E eu que estava distante, você que fala assim: eu quero viver o que Jesus tem para mim, pastor. Não quero mais ser refém daquilo que estava longe de mim. Eu quero fazer aquilo que Deus falou para o meu coração. Escute, eu não mudo meu sermão, mas talvez eu mudei meu sermão porque Deus sabia que eu estaria aqui. E se Deus está pedindo para eu mudar, é porque Deus está te trazendo de volta, ou está te colocando no lugar que você nunca deveria ter saído. Você que fala assim: pastor, essa palavra foi para mim.
E a partir de hoje eu quero viver o novo de Deus. E eu recebo Jesus completamente. Você, filho que está distante, sabe que estava distante. Você que estava precisando de um ânimo, de uma direção, sabe que estava precisando. É com sinceridade, é com renúncia, é com verdade, mas eu quero orar por você. Você que fala assim: pastor, só faltou o senhor falar o meu nome. Eu entendi porque eu vim aqui nessa noite. Eu quero que você que está aqui, eu vou contar até 3, pedir para que você se coloque de pé e fale assim: pastor, eu sou essa pessoa. E a partir de hoje, eu estou voltando da onde eu nunca deveria ter saído, ou estou recebendo aquilo que eu nunca recebi na minha vida. E falando assim: Jesus, seja o meu tudo, seja o tudo na minha vida, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, essa é a sua hora, para que eu possa orar por você, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Se coloque de pé, você que fala assim: pastor, eu sou essa pessoa. Coloque de pé, bem de pé. Fique de pé, fique todos. Fala: pastor, eu sou essa pessoa. De pé, fala assim: eu. Essa palavra é para mim. Tem mais gente, pode ficar. Pastor, eu sou essa pessoa. Você fala assim: eu estou reconhecendo Jesus, eu estou voltando. Pode ficar de pé. Todos vocês, todos falam assim: pastor, eu sou essa pessoa. Fica de pé, Lagoinha. Todos vocês que ficaram de pé, vem aqui para que eu possa orar por você. Corre aqui, vem aqui pertinho de mim. E vamos receber com muita alegria, Lagoinha, aquele Deus. Vamos receber com alegria essas pessoas que nessa noite falam: Senhor, seja a minha história. Eu volto para Jesus, eu estava desviado, afastado. Corre para cá, filho. Fala: pastor, eu sou essa pessoa, essa palavra é para mim. Corre para cá. Fala: pastor, eu recebo, eu aceito. Eu creio nesse Cordeiro, eu creio nesse Jesus. Vem. Teu trono acima está. Vem. Teu nome mutável. Ele é poderoso. Vem, pode vir. Eu sei que tem mais gente, pode vir. Não deixe para amanhã, filho. Deus falou com você. Corre pra cá. Não prevaleceu. Vamos declarar isso. Nada irá impedir. Eu te adorarei. Eu te adorarei, Deus. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome mutável é. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome mutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Tua igreja clama, poderoso és, grandioso és. Lagoinha, você precisa entender: o que está acontecendo aqui não é natural. Ele é
alguém falar, eu preciso de Jesus, eu entrego tudo para Ele. É uma palavra que não é pop, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de salvação, de transformação. Jesus veio para mudar tudo, para dar expectativa de vida, transformar a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode regozijar no Senhor. Você pode agradecer o Pai. Você pode falar obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se move. O Senhor trabalha na nossa vida, no nosso meio. O Senhor trabalha aqui, o Senhor faz. O Senhor quebranta os corações. O Senhor convence o homem. Convence, Pai, do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor é. Você que vem aqui à frente, olha aqui. Chega mais perto aqui, casal, chega mais perto, pode vir. Vem mais perto, se quer chegar aqui, filho, vem aqui mais perto. Uma palavra, a gente precisa às vezes de uma palavra com muita atenção. Lagoinha, presta atenção nisso. É uma palavra que sai da boca de Deus. É uma palavra que é anunciada através da Bíblia, que é a palavra do soberano. Ela muda a nossa história. Jesus não veio para mudar um dia, não veio para mudar uma estação, Ele veio para mudar a sua vida eterna. A gente precisa entender isso. A gente precisa falar assim, Senhor, eu preciso tanto de Ti, sem Ti eu não sou nada. Não quero ficar longe, não quero viver na religião. Jesus não é uma possibilidade, Jesus é tudo. Ele não é uma trilha que a gente constrói, Ele é o caminho que leva para a vida eterna. A gente precisa muito falar assim para você, sabe? Não anda sozinho, não fique sozinho. Esteja na igreja, esteja com pessoas que possam te auxiliar. A gente quer muito te ajudar nisso. E ao terminar aqui, ó, dá uma olhada para a minha esquerda, aqui à sua direita. Eu quero muito que você vá naquele lugar. A gente quer te dar um presente, a gente quer te dar um abraço e fazer uma oração. Então não, por nada vá embora, vá para lá. E a gente quer te dar um abraço. Vocês estão a fim de dar um abraço neles? Pode dar um abraço, sim ou não? Eu pedi para você que está a fim de sair do seu lugar e dar um abraço, tá? Porque um abraço muda a história, um abraço muda a vida. Nós queremos falar, Senhor, são todos seus, está tudo aqui nas tuas mãos. Que o Senhor cuide do caminho, Pai, por onde eles andarem, por onde passarem, por onde, Pai, com quem estiver, eles possam saber que o Senhor está, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é aquele que resgatou, o Senhor é aquele que transformou, o Senhor é aquele que dá vida e dá vida eterna. Não nos deixa, Pai, longe, não, Pai, permita que eles se afastem, eles são do Senhor. Se a tua palavra diz que a festa no céu, quando alguém se arrepende, a festa na Lagoinha. Nós queremos falar, Pai, nós estamos aqui para louvar o teu nome, entregamos tudo diante do Senhor. Vamos lá, Lagoinha. 1, 2, 3. Deus abençoe em nome de Jesus. Bastante atenção no que eu vou lhe falar agora. Todo mundo aqui tem alguém em casa com 60 anos mais. Tem, né? Você conhece alguém com essa idade? Levanta a mão, deixa eu ver. Você conhece? No próximo sábado a gente vai ter um café para essa galera. Sabe assim, um momento que a gente vai estar acolhendo
Então, Gerações vai estar fazendo um culto de adoração, um café para esse momento. Então, assim, ali no nosso hall, daquele lado ali, tem uma galera com um crachá escrito Gerações. Eu vou pedir para você que tem 60 a mais, eu ainda não tenho, tem gente me sacaneando aí, Jesus está vendo. Vai, eu vou orar para o Senhor te levar, viu? Não, vai brincando comigo. Não é a pastora também não, viu? Então, estou vendo, vocês estão apontando aí, né? Mas se você tem 60 a mais, 60 ou mais, ou se você conhece alguém, vai lá e dê o nome da pessoa e traga ela aqui. Será no sábado, será um tempo lindo. Amém? Nós temos pastel daquele lado ali. Que Deus possa te abençoar. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Começa a agradecer, fala obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que o Senhor separou, obrigado pela Tua palavra que é viva, obrigado, Pai, porque o Senhor trabalhou aqui na nossa história, obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, através do Teu Filho, Pai, obrigado porque Jesus não é uma opção, Jesus é tudo, obrigado, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, obrigado, Maranata, o Senhor está voltando. Nós queremos entregar essa semana, esses dias diante do Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor abra as comportas do céu e derrame sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Vamos louvar. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus.